querido viajante de outros mundos, amante de livros e bolos. Bem-vindo ao Livros com Bolo. Eu sou a Ed Van Fel e hoje nós temos resenha. Que a Ed maluca andou lendo? É porque, gente, eu não leio coisas que estão no mainstream. É muito raro você me ver lendo uma coisa que está lá no topo das paradas. Eu tenho delay e eu sempre fui assim. Eu leio as coisas no meu tempo, eu leio no meu gosto. Então, às vezes, eu vou falar de um livro lá de trás, às vezes eu vou até falar de um livro novo, mas eu realmente tenho um gosto peculiar, digamos assim, e muitas vezes eu atuo fora do tempo, então me perdoem por isso. E hoje a resenha é sobre um presente que me foi enviado com muito carinho pela Cecília Cianci, ou Cecília Cianci, eu não sei como é que se pronuncia, tá? Que é aqui do Rio de Janeiro, e ela procurou um livro que ela sempre quis me dar, ela gostou muito desse livro, e ela catou e achou ele no sebo, porque é um livro mais antigo, e é o Sonho de Eva, de Chico Anis. E eu falei para ela que eu ia ler, e agora eis a resenha dele. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para a Cecília é 1000 perdões, tá? Assim, porque eu vou falar algumas coisas cruéis sobre esse livro. E eu sei que você gosta, então eu sei que talvez isso possa soar cruel, até porque você fez o carinho de procurar e me dar, mas eu tenho que falar o que o livro é, tá? Eu tenho que falar, é uma leitura crítica, não é uma resenha, é uma crítica, né? Então, eu vou falar as coisas boas e as coisas ruins, e aí você capta aí, mas me perdoa por isso, tá bom? Basicamente, o nome do livro é O Sonho de Eva, como vocês estão vendo aqui, com o subtítulo Dormir pode ser um jogo perigoso, e que é super a ver com a história, e o autor é um autor nacional chamado Chico Anis, que é este rapaz aqui, tá? A da editora Nova Fronteira, desculpa, Novo Conceito. Da editora Novo Conceito, que me surpreendeu muito quando eu soube que a editora não existe mais, a editora acabou. Eu soube disso por uma amiga do mercado editorial, quando eu citei esse livro, e ela falou, não, essa editora, inclusive, acabou. Eu falei, acabou? Porque a Novo Conceito, ela era uma editora muito conhecida, né? Eu vivi muita coisa deles. E aqui tem um selo pequenininho chamado Selo Jovem, que vocês estão vendo? E isso eu já fiquei meio assim. Por quê? Porque eu não gosto quando vem com esse tipo de selo, mas não é nada pessoal não, tá? É porque quando eu lia coisas do Círculo do Livro e vinha esse selo, geralmente eu me decepcionava, porque a narrativa, a literatura em si, o texto, ele era muito pobre, porque eles achavam que para que o jovem entendesse, tinha que ser um livro simples, fino, assim, um letrão, panelão. E quem mudou isso, adivinhe, foi o Harry Potter. Então, palmas para J.K. Rowling e para a editora que trouxe, porque teve esse insight de que o jovem, ele é jovem, ele não é exatamente burro, analfabeto ou preguiçoso. Ele até pode ser isso tudo, mas o leitor, o jovem leitor, ele vai gostar de uma boa história. Então, não importa o tamanho do livro que ele vai ler. Então, esse aqui, jovem, eu fiquei assim, será que vai ser um daqueles livros com frase curta para você entender, assim? Não, não é. Até porque esse conceito, gente, deve ser um conceito lá do tempo do Ronca, e com certeza não é mais isso que atua. Mesmo assim, eu não achei que este livro deveria estar no selo jovem. Ele tem uma temática adulta, ele tem cenas extremamente violentas, ele tem péssimas mensagens, né, e tem passagens muito sexuais também. Então, para um tema jovem, eu achei que ele... E nenhum personagem aqui é jovem, todos os personagens aqui são adultos. Então, eu não entendi bem por que ele entrou no selo jovem, tá bom? Mas, tudo bem, para mim isso não quer dizer nada, porque eu gosto, afinal eu sou uma adulta, eu gosto de literatura adulta, e não me ofende em nada, inclusive... Fiz resenha aqui do Magnus Necron, né, da sériezinha aqui da TAI, que é um quadrinho erótico de terror também, e não tenho o menor problema com isso. Agora, vamos falar da história. A história é a seguinte... a Eva, né, que é a personagem do título, ela recebe uma terrível notícia. No mesmo dia, ela perde a irmã para um suicídio, ela pula de um prédio, e o filho dela desaparece, é sequestrado, um filho de 8 anos que é autista. E a partir daí, a Eva começa a investigar junto com o melhor amigo dela, que é um jovem, os dois são... Ela é da pesquisa e ele é um psicólogo, e eles começam a investigar e ela aceita uma vaga que é oferecida a ela de uma vaga numa grande
uma vaga numa grande empresa multimiliardária, multinacional, uma super empresa assim, daquelas tipo Umbrella, sabe? Onde a irmã trabalhava, e ela aceita para assumir o local da irmã. E essa empresa está desenvolvendo um jogo, que é um jogo onde as pessoas vão jogar dormindo com sonhos lúcidos. Se você já teve um sonho lúcido, você sabe como é legal quando você está sonhando e você para e pensa, gente, isso é um sonho, eu posso fazer o que eu quiser. E você muda as coisas dentro do sonho lúcido. É muito legal. Eu já tive, acho que todo mundo já teve. Só que aí, essa doutora, ela ela é uma expert em sonhos lúcidos, ela estuda isso. E ela é chamada e ela aceita porque ela quer investigar um pouco mais sobre o que houve com a irmã dela e onde está o filho dela. Então, essa é a premissa do livro. E a ideia é muito legal, tá? A ideia é bacana. Eu vou falar dos pontos positivos do livro. O ponto positivo é que o autor pesquisou. Pelo menos deu a entender aqui que ele deu uma pesquisada o que é o sonho lúcido, como é que você leva uma pessoa a ter o sonho lúcido, um pouco sobre psicologia. Ele realmente estudou. O problema é que quando ele passa isso, é didático. Ele não passa isso de uma maneira natural. Ele passa meio assim, mamãe, fiz meu dever de casa. Olha só que legal o que eu sei. E isso fica cansativo pra caramba. Então, quando começam as explicações e elas se repetem um pouco, você fica assim um pouco assim, tá bom, já entendi, você pesquisou. Ou seja, a leitura não flui. Tá? Então, os primeiros capítulos, que é o que deveria me prender, eles me pareceram muito difíceis, assim, eu tive que me esforçar muito para continuar lendo. E isso também não é só pelo tipo de narrativa explicativa demais. Eu senti um total distanciamento com os personagens. E com o tempo eu comecei a perceber, e é o segundo livro que aconteceu isso. O primeiro foi O Homem de Giz, que eu não conectei com ninguém e eu simplesmente não ligava para aquela gente. E aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, eu estou morta por dentro. Eu não ligo mais para ninguém. Só que aí você para pensar em outros livros que você se conecta, que você quer saber o que acontece com o personagem, que você chora se acontece alguma coisa com ele. E não é o que acontece aqui. O problema não sou eu. O problema realmente são personagens que não foram bem construídos. Então, esses personagens... E para mim, personagem é a alma do livro. Se o personagem não está bem construído, a trama pode ser fantástica, mas o personagem, ele precisa ter alma. E aqui os personagens não têm almas, eles não têm frases interessantes, eles não têm humor, eles não têm passado, eles não têm nada. Porque quando eu digo que eles não têm passado, é que as conexões deles com outros personagens simplesmente não vêm à tona em lugar nenhum. Existe um momento que existe realmente um flashback da personagem principal da Eva com a mãe dela. A mãe dela, que é descrita como uma boa pessoa, mas que é um monstro. A mãe dela é uma pessoa horrorosa, tinha que ser internada. A mãe dela destruiu a juventude dessa garota. E a partir daí, a gente vê que não tem muita conexão, nem entre os próprios personagens, porque ela está procurando a irmã que se suicidou, mas você não tem nenhuma referência de como foi o relacionamento delas, porque nós sabemos que tem irmãos que se adoram e irmãos que se odeiam, e irmãos que são diferentes. Gente, o sangue não é tão denso como se diz, existe a alma. Então, como era o relacionamento dela? Qual era a cor favorita da irmã dela? Como era a irmã dela? Para eu poder lamentar que ela morreu. Não, você não sabe nada da irmã dela. Tá, você não sabe nada. E o filho dela, a única informação que você tem é que ele tem 8 anos e que ele é autista. Isso. Tá? E daí, que tipo de autista? Ele é um autista que fica botando as coisas no lugar? Ele é um autista que nem o Sheldon, que tem problema de socializar? Ele é um autista total, que fica assim dentro do mundo dele, que não fala com ninguém? Ele é que tipo de autista? Não diz, não sabemos. E você não tem mais informação nenhuma dessas pessoas. Né? E então esses personagens, eles são mal construídos, eles não tiveram base nenhuma. E aí isso já é, para mim, um problema muito sério, porque se você não se conecta com os personagens, você não liga para o que acontece com eles, que é exatamente o que acontece aqui. E o outro problema, a trama é frouxa, tá? A trama, ela tem uma premissa legal, a premissa é muito interessante, mas ela não se sustenta. E ela começa com uma narrativa meio estranha, porque é o primeiro capítulo que tinha uma cena, que é a cena do suicídio da Ana, que é a irmã dela, que deveria ser uma coisa muito impactante, não me impactou. Não me impactou por quê? Porque os diálogos entre dois personagens que estavam
acontecendo ali, aquele diálogo era extremamente irritante, porque ele se repetia para tentar provar alguma coisa, um ponto que eu entendi até que ele se liga lá com outro personagem que vai aparecer lá na frente e tal. Achei bem legal isso, acho que pouca gente pode ter notado que o personagem do primeiro capítulo é o mesmo personagem que aparece lá na frente, lá no bunker maluco onde ela vai parar. Mas realmente ele não tem impacto, tá? Mas quer dizer que o autor escreve mal? Não necessariamente. Há momentos do livro muito poéticos, há momentos interessantes, há trechos inteiros interessantes. Eu gostei muito, por exemplo, da história do João Cogumelo, acho que era esse o nome, do João Cogumelo, que é bem narrado, é bem escrito, e assim, o resto do livro, ele acaba sendo muito burocrático. Então, você tem momentos muito pontuais no livro que você tem ali uma história legal, mesmo que sem sentimento. O sentimento aqui passou longe, nenhum momento tem sentimento, tá? É tudo muito longe. É tudo muito meio que superficial. E a maioria dele é meio que cumprindo meta, assim, olha, eu tenho que escrever 10 páginas por dia, aí você escreve e tal, é funcional, tá ali, tá aqui a minha história, e acabou. Aí a trama, ela é frouxa, né, porque você começa a lidar com essas coisas de conspiração, aí misturou essas coisas de umbrella, de coisa multinacional, dessas empresas que querem dominar o mundo, com sociedade secreta que quer dominar o mundo, com pergaminhos ou manuscritos secretos. Cara, quando deu essa mistureba, começou a ficar muito too much, mas não se sustentava, tá? Ela não se sustenta. Você dá muita informação, mas não se sustenta. E quando a coisa vai desenvolvendo, você tem todo um ambiente que não é tão bonito de se imaginar, salvo raras exceções. É um ambiente meio claustrofóbico. E a personagem, ela, para uma super cientista, ela tem umas atitudes um pouco burras, e aí eu sei que tudo bem, todo mundo tem o direito de ser burro de vez em quando, gente, ninguém precisa ser brilhante o tempo todo, mas de vez em quando você fala, poxa, jura que você foi confiar nessa pessoa, minha filha? Really? Sério? Assim, então de vez em quando rolava assim de vez em quando rolava assim como é que se diz, uma situação que ela poderia ter sido mais inteligente, esperta, maliciosa, e às vezes aquilo não acontecia. E no final a trama vai desembocando e tenta se explicar de uma maneira muito rápida. Nenhuma das explicações cola muito, as explicações são bem forçadas e acontece muito o fenômeno que é do Deus Ex Machina, que é uma solução que vem do nada, de personagens que mal apareceram, mas de repente tiram a máscara e digam, mas você não sabia que eu sou o super-homem? E aí resolve toda a situação, ajuda. E então o roteiro vai ajudando a personagem quando ela precisa, e isso é muito incômodo, porque não deveria ser assim, né? Para você fazer essas tramas complicadas, cara, dá muito trabalho. Então, nesses pontos, era melhor você deixar a coisa menor e mais saborosa. Às vezes, uma trama complicada é que nem você tentar fazer uma lagosta francesa com um molho de não sei o quê, uma coisa muito complicada, e aí você acaba se atrapalhando. Mas se você tenta fazer ali, não, eu vou fazer um bife com arroz e batata frita que eu sei fazer, e você faz muito bem, e as pessoas vão amar. Então, às vezes, é melhor fazer uma coisa talvez mais simples, mais contida, mas fazer muito bem feito, né? Então, esses são os erros do livro, mas não são os erros mais graves. O erro mais grave, e ele é muito grave, esse erro é muito grave. E eu peço mil desculpas aí a Cecília, porque eu estou destruindo o livro dela. Desculpa, Cecília. Mas esse livro tem um erro muito grave. A mensagem dele. Ele tem mensagens muito ruins. Muito ruins. Que mensagens péssimas. Ele trata muito mal as mulheres. Ele objetifica as mulheres. E as mulheres aqui são 5, tem 5 personagens femininas de importância. Das 5, 4 sofreram ataques sexuais ou ameaças graves de ataques sexuais. 3 foram estupradas. E a única que não foi, era uma mulher de idade que tinha um nome chamado La Gorda. La Gorda. Que já dá uma impressão de que ela não era, digamos, desejável pela maioria dos homens. Era a única que não se transformou num objeto. Todas as mulheres que apareceram
sofreram esse tipo de ataque, incluindo a própria doutora Eva, e que não ligava a princípio, não parecia se importar. Os pensamentos dos homens, como tem sonhos lúcidos, né? Inclusive, as partes mais legais do livro são a parte dos sonhos, que tem bastante imaginação, é bem legal. Gostei muito da parte dos sonhos, mas a parte dos sonhos pareciam estar todas, para os homens, todas voltadas para ter fantasias violentas com esta personagem Eva, que a gente já tinha entendido que ela era bonita, gostosa e mega inteligente, que era o combo completo. Mas ela mesma não se importa quando ela é confrontada, quando é objetificada, ela até fala, não, eu não me importo, até acho bom, acho legal as pessoas falarem que o meu corpo é bonito porque isso abrilhanta as brasileiras. Assim, eu não sei de onde ele tirou esse tipo de noção, mas isso não acontece, tá? Acho que a maioria das mulheres normais não fica tão confortável em ser devorada com os olhos por causa do seu corpo, da sua cor, da sua forma. Isso é muito desconfortável. E talvez só sendo mulher para você compreender isso. E você tem um relacionamento complicadíssimo da personagem com o mocinho, né, que é o Alec, que é um personagem que era para ser adorável, mas ele acaba sendo meio que um personagem muito vazio, que se resolve de repente, não tem porquê, não tem motivo, nada se resolve. E um personagem, uma relacionamento complicado com a mãe dela, que não aparece. E a mãe dela, como eu falei, era bem monstróide, assim, era do tipo de mãe assim, para realmente te botar no asilo de loucos, mas com a qual ela concorda, como, por exemplo, com conceitos, que a mãe dela era aquela coisa de você tem que ser virgem, você tem que ser virgem, você tem que ser virgem, você tem que ser virgem. E ele coloca na Eva, né, essa personagem feminina, aos 21 anos, uma grande preocupação de que ela tinha 21 anos e ainda era virgem. Gente, essa preocupação talvez aconteça com os homens, mas não acontece muito com todas as mulheres. É uma pressão social que talvez aconteça mais com os homens, não exatamente com as mulheres. As mulheres, elas estão em busca realmente do amor romântico, a maioria delas está. As que não estão, na verdade, estão comprando um conceito, né, do grupo social em que elas vivem, que vende aquilo. Então, ela acaba tentando ir para aquilo. Então, cada um tem o seu tempo. E 21 anos, você não é uma anciã, né, pelo amor de Deus. E essa mãe que diz que a forma com que você se veste, você não vai se vestir como uma prostituta e tudo mais. Cara, ela concorda com isso. Em dado momento, ela acha, sim, que o jeito que a mulher se veste justifica a forma que ela é tratada. Então, vão vindo aquelas mensagens. Aí você vai ficando assim, meu Deus, eu tô vendo isso mesmo? É sério isso? É sério? O livro é de 2012. Então, já tem 10 anos, né? Tem 11 anos já esse livro. Então, você já vê, assim, que tem, talvez, em 2012, as pessoas não estivessem tão atentas a esse tipo de mensagem. Mas eu acho que hoje, esse livro teria que passar por uma revisão, né, mais séria para ir ao ar de novo, porque essas mensagens, elas são muito ruins, elas são muito negativas. E isso é muito assim, o estupro aqui, ele é muito naturalizado, ele é normalizado. O abuso, o assédio, a moral, o assédio sexual, ele é normalizado aqui. As pessoas acham que isso é super normal, incluindo as mulheres. Então isso fica muito bizarro. E isso pelo narrador também, porque o narrador descreve os homens como fulano tem o rosto quadrado, usa óculos e tem o olhar penetrante. Fulana está com o decote, os seios quase à mostra, sensual, não sei o quê. Então, todas as mulheres cheiravam a sexo, mesmo que elas se vestissem normal, elas ainda eram tratadas assim. Mas os homens não, os homens eram todos normais, grossos, podiam ser quem eles fossem. Então, assim, eu achei um livro não exatamente perigoso, porque eu acho que ele não chega a influenciar, mas ele tem umas mensagens muito tristes aqui, umas mensagens muito ruins, especialmente sobre as mulheres. Tem uma corrente dentro dos leitores falando o seguinte: leiam mais mulheres, falando para os homens isso. E isso eu achei bem relevante, porque as mulheres sabem escrever sobre as mulheres. Então, quando o homem escreve sobre a mulher, ele tem que ser muito sensível, ele tem que ter um contato muito grande com outras mulheres, e a maioria dos homens não tem, porque os homens, eles são brothers, sabe? Eles ficam ali entre os seus, e entre os seus eles têm aquela visão distorcida de que a mulher é um outro planeta, e eles não conhecem esse outro planeta. Quando você tem uma amiga mulher, quando você tem amigas mulheres, você começa a ter mais conhecimento
da vida dela, dos desejos dela, dos medos dela. Você entende que aos 21 anos ela ser virgem não chega a ser uma coisa que vai ficar na cabeça dela, ainda mais quando ela está na faculdade, já tem um monte de coisa para fazer, pelo amor de Deus, né? Assim, ela, ela tem mais o que fazer. E é isso, tá? Então, é um livro que a parte dos sonhos é legal. Valeu a viagem? Não, eu não sei se eu leria. Eu com certeza não vou ler de novo, mas não é um livro que eu indique por causa dessas mensagens ruins. Eu acho que livro tem que ter mensagem, qualquer coisa, livro, série, filme, tudo, tem que ter uma mensagem, tá? E essa mensagem, ela tem que edificar, tá? Não quer dizer que tudo tem que ter um final feliz. É outra coisa que eu tô falando. Tô falando que a mensagem, ela muitas vezes é algo que você absorve sem perceber. Então, eu não achei as mensagens aqui positivas, né? E a vilã, que é a vilã que é a Dia, cara, ela é muito caricata. Ela é muito caricata. É muito, assim, ela só faltou ela botar a mão na cintura e gargalhar. Assim, é muito caricata. Então, assim, infelizmente não é não é um bom livro ainda, tá? Não sei se é o primeiro livro dele. Às vezes no primeiro livro a gente peca muito, tá? Eu sempre falo que eu dou graças aos deuses o tempo todo por não ter conseguido publicar o meu livro quando eu quis publicar, que foi o Portal, meu primeiro livro. Graças a Deus! Eu ia estar morrendo de vergonha até hoje. Ele foi publicado 10 anos depois de muita revisão. E eu percebi mensagens ali muito ruins. Uma mensagem muito ruim. E aquela mensagem muito ruim me incomodou profundamente. E tinha incomodado todos os meus leitores beta, mas eu não sabia por quê. Só fui saber quando eu tive maturidade. Para ler de novo, um distanciamento, ler de novo, anos depois, e falar, Jesus, eu dei uma mensagem muito ruim aqui. E aí eu consertei aquilo e o livro se tornou hoje uma fonte de inspiração para muitas pessoas, incluindo, especialmente, na verdade, mulheres. Então, nesse caso, se você não sabe, né, eu acho que é uma dica. Leia, escreva sempre sobre o que você conhece. Se você não tem muito conhecimento de, por exemplo, às vezes as pessoas pediam para, faz aí um romance um romance homossexual. Eu não sou homossexual e apesar de ter muitos amigos homossexuais, eu não vivi o bastante com eles para ter noção dessas experiências para poder escrever um romance assim. Eu me sentiria muito insegura ao fazer isso. E talvez eu cometesse gafes, porque não é uma realidade que eu consegui viver, entendeu? Então, é melhor fazer sobre o que eu conheço. Então, eu acabo escrevendo sobre o que eu conheço. Não me pede para escrever sobre uma ficção científica da NASA, porque eu não conheço a NASA, eu nunca estive na NASA, eu teria que estudar muito, e mesmo assim, eu teria que criar muita coisa, porque mesmo estudando eu não ia ter acesso a muita coisa de lá. É possível? Mas é muito difícil. Então é melhor você ficar com o que você conhece. E se você vai escrever sobre mulheres, tem que falar com as mulheres, tem que ter mulheres na sua vida, muitas, e conversar muito com elas sobre tudo, especialmente quando você vai ter tanto assunto relacionado a sexo como esse livro tem, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o Vivendo e Escrevendo de hoje, assim, e eu vou sortear esse livro, como eu estou sorteando todos os livros do Vivendo e Escrevendo. Então, quem tiver a fim de conferir, tá? Mesmo com todos os senões, como eu falei, tem umas partes muito legais que são as partes dos sonhos, tem o conto legal que é do João Cogumelo, tem umas coisas legais, tá? Então, isso aqui foi a minha opinião, pode ser que você goste, tem pessoas nas resenhas lá no Scooby, tem muita gente que gostou. Então, a Cecília gostou, tem gente que gostou, então fica a seu critério. Se você tiver afim, lembre-se, é sempre o básico. Se inscreve no canal, se inscreve no circulodefantasia.com, tá aqui, www.circulodefantasia.com, tá aqui na descrição do vídeo, e aguarde o meu e-mail. Em uma semana, mais ou menos, eu vou estar te mandando um e-mail com uma pergunta, e você responde, e você vai estar concorrendo, depois eu faço o meu sorteio analógico para saber quem vai ficar com o livro. Mas só manda, só responde a pergunta que eu fizer quando que eu vou mandar os e-mails para a minha mailing, tá? Então, por isso que você tem que estar lá na minha mailing. Não adianta só curtir, nem só se inscrever no canal. Você tem que estar inscrito na minha mailing. E para se inscrever na minha mailing, você tem que botar o teu e-mail lá no www.circulodefantasia.com. Bom, então é isso. Muito obrigada, um super beijo e até a próxima.